No fim das contas, esses praças sem berço são o problema. Um grito estridente rasgou o silêncio do centro de operações. Diferente do frio cortante, era o calor sufocante e a umidade de 90% de São Gabriel da Cachoeira, no coração da Amazônia, que envolvia o quartel-general da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. O ar-condicionado lutava contra o mormaço externo, mas o clima dentro da sala era gélido. O chefe da seção de operações S3, Major Cavalcante, jogou violentamente a pasta de documentos que segurava no chão. Os papéis se espalharam e flutuaram como folhas secas caindo sobre a cabeça de um velho onça que estava ali, de cabeça baixa. Aquele velho onça era o adjunto de comando da brigada, o subtenente Oliveira. Ele se abaixou silenciosamente para recolher os documentos. Seus cabelos grisalhos e as rugas ao redor dos olhos exibiam a medalha do tempo de mais de 30 anos vestindo camuflado e lutando na selva, mas, naquele momento, toda a sua experiência não servia de escudo contra o jovem oficial formado na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. Subtenente Oliveira, o que eu falei não parece português para você. Estou falando da obra no heliponto. Eu fui claro ao mandar concretar e asfaltar tudo aquilo. O Major Cavalcante bateu na mesa com a mão enluvada, uma afetação desnecessária naquele clima. O subtenente reuniu os papéis espalhados, abraçou-os contra o peito e com um tom respeitoso, mas firme, abriu a boca. Major, se fizermos conforme o senhor ordenou, pode até ficar bonito esteticamente. Mas temos um problema sério com a drenagem e o solo da região. O inverno amazônico é implacável. Quando o helicóptero pousar, o deslocamento de ar, o davnacha combinado com a chuva torrencial, vai criar uma lâmina d'água sobre o asfalto que pode causar aquaplanagem ou, pior, se o asfalto ceder com o calor e a chuva, soltar pedaços nas turbinas. Pelas normas do SIGS e da engenharia, o ideal é pissarra compactada com grama batida. Escuta aqui, adjunto de comando. O Major Cavalcante soltou um riso de escárnio, caminhando a passos largos em direção ao subtenente. Ele enfiou o rosto a centímetros do nariz do Oliveira, destilando arrogância. Vocês acham que só porque tem tempo de casa e comeram muita farinha no rancho são alguma coisa? Estratégia, tática e gestão da unidade são território dos oficiais. Onde você ousa citar regulamento para mim? O que você fez enquanto eu estudava ciência militar na academia? Ficou capinando o lote, aposto. A cabeça endureceu tanto que não tem um pingo de flexibilidade. Os sargentos e cabos auxiliares da seção prenderam a respiração e baixaram os olhos, constrangidos. A histeria do Major Cavalcante não era novidade, mas hoje estava especialmente tóxica. A chegada da nova comandante da brigada estava iminente. Ele estava apostando a vida na maquiagem do quartel para impressionar o novo comando, atropelando qualquer conselho técnico dos graduados no processo. A sobrancelha do subtenente Oliveira tremeu. Mais do que a humilhação pessoal, ele era um soldado nato, preocupado com o acidente de segurança que aquela ordem absurda causaria. Major, peço que reconsidere. A nova general vem das Forças Especiais, é comandos. Ela certamente será sensível à segurança operacional no terreno. Calha a boca. O grito do Major Cavalcante fez os vidros da sala vibrarem. Quem é você para me dar lição de moral? Só porque ela é FE. Acha que ela gosta de cheiro de lama e mato? A comandante é general. É uma oficial general. Eles gostam de quartel impecável, alinhado. Acha que ela vai gostar de ver poeira e barro voando na cara dela como vocês gostam? Mande chamar a engenharia agora e asfalte aquilo. É uma ordem. O subtenente engoliu um suspiro profundo. A patente era soberana. Diante de um muro onde a lógica e a experiência não penetravam, ele não teve escolha a não ser calar-se. Brasil, entendido. No momento em que o subtenente Oliveira baixou a cabeça derrotado, e se virou para sair, a porta pesada de metal do centro de operações se abriu silenciosa, mas pesadamente. Uma lufada de ar quente e úmido entrou, misturando-se ao ar refrigerado. A atmosfera da sala mudou instantaneamente. Parada à porta estava uma figura com a gola da gandola levantada, varrendo o recinto com um olhar afiado. As estrelas de general de brigada nos ombros brilhavam friamente sob a luz fluorescente. Era a general de brigada Mariana Dias, a dama de ferro da selva. Pelo protocolo, a sentinela do portão das armas deveria ter avisado sua chegada.
Mas ela havia deixado a viatura oficial do lado de fora e entrado a pé sem comitiva, silenciosa como uma onça caçando em seu território. Graças a isso, ela pôde ouvir cada palavra tóxica que o Major Cavalcante vociferou sem perder uma sílaba. O soldado de plantão na porta, ao percebê-la tardiamente, arregalou os olhos e fez menção de gritar sentido, mas a general Mariana levou o indicador aos lábios e negou com a cabeça. O soldado travou mudo. Ela caminhou lentamente, abafando o som dos coturnos, até ficar atrás do major. O Major Cavalcante, ainda com a raiva fervilhando, continuava gritando para as costas do subtenente Oliveira. É sempre assim, não entendem o que a gente fala e o corpo é que paga. Se a obra não estiver pronta até amanhã, o senhor pode se preparar para ir para a reserva. Não sei quem é que vai ter que ir para a reserva aqui. Uma voz baixa, mas carregada de autoridade, arranhou a nuca do Major Cavalcante. Ele deu um pulo, como se tivesse levado um choque elétrico de uma poraquê e se virou. Quem? Seus olhos se dilataram. A mulher à sua frente era mais baixa que ele, mas a aura de ameaça que emanava era como a da própria floresta amazônica, imensa e perigosa. Era a vibração de quem já tinha operado em missões reais de contra-terrorismo e fronteira, onde a vida e a morte dançam juntas. Não era algo que um oficial de gabinete pudesse imitar. Ah, general! O Major Cavalcante bateu uma continência desajeitada, trêmulo. Selva. Major Cavalcante, chefe da seção de operações. Não recebemos aviso da sua chegada. Todos no centro de operações se levantaram num salto e gritaram o lema da tropa. Selva. A general Mariana recebeu a continência sem desviar o olhar do major. Seus olhos estavam fixos nele como miras a laser. Então, lentamente, muito lentamente, ela desviou o olhar para o subtenente Oliveira. O subtenente estava em posição de sentido, rígido, mas os papéis amassados em sua mão eram a prova da humilhação que acabará de sofrer. O pai da general Mariana também fora sargento. A imagem das costas curvadas de seu pai, que serviu à pátria a vida toda sendo ignorado por jovens tenentes arrogantes, se sobrepôs à figura do subtenente Oliveira. Seus olhos se estreitaram. Mariana tirou lentamente o gorro de selva e o colocou sobre a mesa. À vontade. A ordem foi seca. O silêncio era absoluto. A general deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do major. Major Cavalcante. Sim, senhora. Chefe da seção de operações. O major respondeu suando frio. A fama da general Mariana precedia sua presença. Ela não havia conquistado o posto de primeira mulher a comandar aquela brigada de selva por cotas ou política, mas por competência brutal. Repita o que acabou de dizer ao adjunto de comando. A voz dela era calma. A falta de emoção tornava tudo mais aterrorizante. Pois não? Ah, aquilo. O major girou os olhos buscando uma desculpa. Estava instruindo, senhora. O subtenente não estava compreendendo o conceito da operação, então eu estava aplicando uma correção disciplinar mais enérgica. Correção disciplinar, 1. Mariana ergueu levemente o canto da boca. Era um sorriso de desprezo. O senhor se formou na AMAN, correto? Sim, senhora. Turma de 2005. O major estufou o peito ao mencionar a academia, como se fosse um amuleto de proteção. E foi isso que ensinaram lá nas Agulhas Negras? A chamar um subtenente, que tem mais tempo de exército do que você tem de vida, de praça sem berço. É esse o garbo e a liderança que aprendeu? O rosto do major ficou branco como papel. Ele não imaginava que ela tinha ouvido a parte dos insultos pessoais. Vou corrigir minha conduta, general. Apenas. Eu busco a perfeição na missão da unidade. Não quero ouvir desculpas. Mariana cortou a fala dele e virou-se para o subtenente. Subtenente Oliveira. Sim, general. A voz do subtenente saiu tensa. O que o senhor acha da ordem de asfaltar o heliponto que o major deu? O subtenente olhou de relance para o major. Cavalcante lançava um olhar fuzilante de cuidado com o que vai falar, mas a general interceptou aquela troca de olhares. Ela se colocou entre os dois, bloqueando a visão do major. Olhe nos meus olhos, subtenente. Eu confio nos seus 30 anos de serviço. Fale. Ao ouvir a palavra confio, algo que não ouvia de um superior há anos, o subtenente sentiu a garganta apertar. Ele tomou coragem.
Considerando o índice pluviométrico atual e o solo de Tabatinga da região, o asfalto vai criar problemas de drenagem e risco de detritos nos motores. Manter a pissarra compactada e a grama, com reforço de drenagem, é o correto tecnicamente por segurança de voo. A general assentiu. Análise precisa. Quando eu estava no comando de operações especiais, vi acidentes acontecerem por causa de helipontos bonitinhos feitos por quem não entende de aeronave de asa rotativa. Ela se voltou para o major. Ouviu? Isso se chama experiência de combate. Não é algo que se aprende rodando caneta no ar-condicionado. O major mordeu o lábio. Seu orgulho estava ferido. Uma general recém-chegada dando ouvidos a um graduado e o humilhando na frente dos subordinados. Mas a hierarquia era absoluta. Entendido. Vou cancelar a ordem. Não é só cancelar. Primeiro, peça desculpas por ter dado uma ordem técnica errada e por ter faltado com o respeito. Como? O major perguntou como se tivesse ouvido errado. Um oficial superior pedir desculpas a um subtenente na frente dos soldados? Seu rosto alternava entre o vermelho de raiva e o roxo de vergonha. Ficou surdo. Eu mandei se desculpar. A sua arrogância insultou um patrimônio humano desta brigada. Patente alta não significa caráter alto. O olhar da general Mariana não deixava margem para negociação. O major cerrou os punhos. Forçou os lábios trêmulos a se moverem. Desculpe, subtenente Oliveira. Era um pedido de desculpa seco, sem um pingo de sinceridade. O subtenente sorriu com amargura e baixou a cabeça. Não há de que, major. Eu que não me expressei bem. A general observou a cena e estalou a língua. Aquele autoritarismo podre estava entranhado nos ossos do major. Não seria uma bronca que o consertaria. Daqui para frente, não mexa em nenhuma estrutura do quartel sem minha autorização. E subtenente? Sim, general. Assim que eu me instalar, vá ao meu gabinete. Quero tomar um café e ouvir a situação da tropa. A visão do adjunto de comando me parece mais confiável que os relatórios do S3 no momento. Aquilo foi uma sentença de morte para o major. A comandante dizer que preferia despachar com o subtenente a falar com seu oficial de operações era o mesmo que declará-lo incompetente. Mariana passou pelo major petrificado e seguiu para seu gabinete. O som de seus passos firmes ecoou até desaparecer, e só então o major conseguiu levantar a cabeça. Seus olhos queimavam de ódio. Vai ver só, me humilhar por causa de um sargento velho. Mulher arrogante. O elitismo distorcido do major começou a trabalhar numa direção perigosa. Ele não sabia, mas aquilo era o início de uma armadilha que ele mesmo cavaria para si. O gabinete da comandante ainda cheirava fechado, mas a janela aberta deixava entrar o cheiro de terra molhada da floresta. Ao longe, o som de um pelotão de fronteira entoando canções de TFM, treinamento físico-militar, lembrava que ali era a cabeça do cachorro fronteira profunda. Toque, toque. Entre. O subtenente entrou com cuidado, trazendo 2 canecas de alumínio com café fumegante. Não pediu para o copeiro trazer, general? Não, gosto quando é feito no rabo de galo bem forte. Sente-se. O subtenente hesitou, mas obedeceu ao gesto dela. Lembra meu pai, disse ela bebericando o café. O pai da senhora? Ele foi sargento a vida toda. Morreu logo depois de ir para a reserva. Lembro dele chegando em casa chateado, dizendo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu odiava essa frase. Virei oficial para nunca ter que usá-la desse jeito. O subtenente olhou para ela surpreso. Achava que ela fosse apenas uma oficial de carreira blindada, não imaginava essa bagagem. O Major Cavalcante. Tem muitos como ele, não tem? O exército é grande, general. Tem de tudo. Não tente proteger a instituição agora. O sistema falha quando permite gente assim no comando. Quero saber a verdade. O major é competente? Tire a emoção. O subtenente pensou. Ele é inteligente, tem boa oratória, escreve muito bem, conhece os regulamentos de cor, mas... Ele não conhece a selva. E não quer conhecer. Ele acha que o mapa é o terreno. Se o GPS diz uma coisa e o batedor diz outra, ele confia no GPS. E ele tem muita vaidade. Tudo é para inglês ver. Mariana sentiu. Era o que esperava. O comandante militar da Amazônia, CMA,
Vem nos visitar mês que vem, sabe disso? Sim, senhora. O major está neurótico com os preparativos dessa visita. Essa visita é crucial. Vai ser o teste de fogo dele. Subtenente, preciso da sua ajuda. As ordens, general. O major vai criar um plano de recepção faraônico. Vai ignorar seus conselhos. Deixe ele fazer. Como? Deixe ele errar. Precisamos que a incompetência dele fique exposta de forma inegável. Mas não podemos deixar o general de exército sofrer. Vamos ter um plano B. Um plano nosso, dos sargentos, subtenentes e meu. O verdadeiro manual de operações. Os olhos do subtenente brilharam. Era uma operação de resgate da dignidade da tropa. Entendido. Cumpriremos a missão. Ótimo. Vamos começar o planejamento. Vai chover muito em breve, e alguém vai se molhar feio. O calor da tarde amazônica era opressivo. 35 graus na sombra, sensação térmica de 45. No pátio de formaturas, soldados capinavam e pintavam meios fios sob o sol escaldante. Da janela da terceira seção, o major Cavalcante observava, tomando um energético gelado. Esses conscritos de hoje são moles. Nem para capinar direito servem. Ele voltou para a mesa. O arquivo plano de recepção do CMT-CMA estava aberto no computador. Ele pegou o celular e viu o grupo da sua turma da AMAN. Fotos de colegas em missões no exterior, em cargos de destaque em Brasília. Ele cerrou os dentes. Preciso dessa promoção a tenente-coronel. Se eu não brilhar agora, vou mofar na selva. Ele apertou o interfone. Sargento auxiliar. No meu gabinete, agora. O segundo sargento Santos, um rapaz de 30 anos, entrou correndo suado com a farda manchada de terra. Permissão para entrar, major. Segundo sargento Santos apresentando. O major girou a cadeira e olhou com nojo para as botas sujas do sargento. Santos, que imundície é essa? Você é um sargento ou um bicho do mato? Desculpe, major. Estava apoiando a equipe de roçada na vila militar. Não quero saber. Parecem uns flagelados. Cadê as orquídeas que eu mandei comprar para o salão de honra? O rosto do sargento se contraiu. Major, não tem rubrica no orçamento para flores ornamentais. O crédito disponível é só para material de consumo e reparos. Você está de brincadeira comigo? Dá o seu jeito. Fala com o aprovisionador, faz uma permuta, vende sucata, sei lá. Vocês sargentos são cheios dos esquemas, desenrola isso. Isso seria irregularidade administrativa, major. E os soldados estão precisando de repelente e coturnos novos, gastar com orquídeas agora. Ora seu. O major jogou uma caneta no peito do sargento. Você tem quanto tempo para a estabilidade? Quer que eu ferre sua avaliação? O general vem aí e a primeira impressão é a que fica. Orquídeas, tapetes, luxo. Isso mostra eficiência. Se vira. E limpa esse chão antes de sair. Está fedendo a suor. O sargento Santos cerrou os punhos, pegou a caneta do chão e saiu de ré, humilhado. Enquanto isso, a general Mariana não estava no ar-condicionado. Ela observava as câmeras de segurança internas no monitor na sala do oficial de dia. Ela viu o sargento Santos sair da sala do major e encostar a cabeça na parede do corredor, respirando fundo para não chorar de raiva. Chame o subtenente Oliveira, ordenou ela ao oficial de dia. 10 minutos depois, o subtenente chegou. General? O sargento Santos é bom militar? O melhor da turma dele, senhora. Honesto trabalhador, mas o major o transformou em garoto de recados. Fale, eu preciso saber. O major o obriga a buscar roupas na lavanderia civil, lavar o carro particular dele nos fins de semana. Lavar carro particular? O sangue de Mariana ferveu. Abuso de autoridade e desvio de função. Hoje à tarde, qual a rotina do major? Reunião com os oficiais às 14 horas. Depois costuma ir para a quadra de tênis ou sai mais cedo. Hoje às 15 horas quero ver isso pessoalmente. Leve o sargento Santos para a área de lavagem de viaturas e entregue isso a ele. Ela passou um pequeno gravador digital. Se o major der outra ordem ilegal ou humilhante grave, é uma ordem. Às 15 horas, o sol ainda castigava. Atrás da garagem das viaturas, o sargento Santos e um cabo estavam ensaboando um sedã preto reluzente. O carro do major.
Vamos logo, o homem quer o carro brilhando para o fim de semana, dizia Santos, esfregando com força. Sargento, isso não é justo. Estamos em horário de expediente, reclamou o cabo. Eu sei, mas é isso ou punição. Passos se aproximaram. Santos achou que era o major e acelerou o ritmo. Mas quem parou ali foi uma militar com a camiseta de TFM encharcada de suor, boné baixo. O serviço está rendendo? Santos olhou e quase caiu para trás. General. Os dois tentaram prestar continência com as mãos cheias de sabão. Descansem. De quem é esse carro? É viatura oficial descaracterizada? Não, senhora. É do Major Cavalcante. E por que vocês estão lavando? Não tem trabalho na seção? Antes que respondessem, o major apareceu, vestindo roupa de esporte, raquete de tênis na mão, assobiando. E aí Santos ficou bom o polímen. Ele travou ao ver a general. Ah, general. A senhora por aqui? Mariana cruzou os braços, os músculos definidos à mostra. Major, belo carro. A equipe de limpeza está inclusa no soldo? Ah não, veja bem. O sargento se ofereceu. Ele gosta de cuidar de carros, é um hobby. Se ofereceu. Mariana riu, um som seco. Sargento Santos, o senhor se ofereceu para lavar o carro do major sob esse sol de 40 graus em vez de estar com sua família, ou trabalhando? Santos olhou para o chão, tremendo. Mariana tocou no ombro dele. Olhe para as mãos dele, major. Estão descascando por causa dos produtos químicos baratos que você manda usar. Você acha que ele faz isso por amor ao seu para-choque? Foi um mal-entendido, general. Pegue a esponja. Como? Pegue a esponja, major. O carro está cheio de sabão. Se secar assim, vai manchar a pintura preciosa. Termine o serviço. Mas, general, eu sou um oficial superior, aqui na frente dos praças. A honra não está na patente, está na atitude. Conto até 3. Se não começar a lavar, mando abrir um inquérito policial militar por improbidade administrativa agora mesmo. O major sentiu o peso do olhar dela. Com as mãos tremendo de raiva e humilhação, ele soltou a raquete e pegou a esponja molhada. 2. Ele começou a esfregar a porta do carro, o rosto queimando mais que o sol. Dispensados, disse Mariana aos praças. Vão para casa. Ordem da comandante. Enquanto o major esfregava, Mariana se aproximou do ouvido dele. A visita do comandante militar é daqui a 5 dias. Espero que sua competência para organizar a recepção seja melhor que sua habilidade de lavar carros. Se houver falhas, major, essa esponja será a única coisa que você vai comandar no futuro. Faltavam 2 dias. O quartel estava um caos. Cheiro de tinta fresca e cal por todo lado. O major Cavalcante gritava no rádio como um louco. Mais para a direita. Alinhem essas pedras. Na reunião final de planejamento, ele apresentou seus slides brilhantes. O conceito é a Amazônia High-Tech. O general vai descer do helicóptero e caminhar por 200 metros até o QG. Mandei instalar um tapete vermelho aveludado sobre a terra batida ladeado por tocheiros. Tapete vermelho na terra? O subtenente interveio. Major, a previsão é de chuvas fortes. O solo vai virar lama. O tapete vai absorver água e virar uma esponja pesada e escorregadia. Lá vem você com seu pessimismo. A previsão diz sol entre nuvens. Estamos na época de transição. A chance de chuva forte é mínima. E tapete vermelho impõe respeito. O general merece pisar no macio, não no barro. E as pedras pintadas de branco na entrada da selva? Perguntou a general Mariana, folheando o projeto. Sim, para dar destaque e limpeza. O verde da selva é muito monótono, o branco traz civilidade. Civilidade, Mariana murmurou. Pintar elementos naturais de branco quebra a camuflagem e transforma o perímetro em alvo fácil para observadores inimigos. Mas, prossiga. Se chover, colocamos soldados segurando guarda-chuvas. Mas garanto, general, não vai chover. Aposto minha carreira. Mariana sorriu. Aposta aceita. Assim que o major saiu vitorioso, Mariana virou-se para o subtenente. Plano B, acione a rede. Naquela noite no depósito de suprimentos, o conselho dos sargentos se reuniu, o subtenente Oliveira, o sargento Santos e o encarregado de material.
O major vai quebrar a cara, disse Oliveira. Mas a brigada não pode passar vergonha. Santos, conseguiu os estrados? Sim, Sub. Conseguimos 50 metros de tapetes de borracha antiderrapante, daqueles grossos de oficina mecânica. Estão escondidos atrás do gerador. Ótimo. E os guarda-chuvas pretos grandes? Tudo no esquema. Estejam prontos. Quando a chuva da tarde cair, vamos agir. O dia da visita chegou. Pela manhã, o sol brilhava forte, e o Major Cavalcante desfilava vitorioso ao lado do seu tapete vermelho estendido sobre a terra seca do heliponto improvisado. As pedras da entrada da trilha de selva estavam caiadas de um branco cegante. Mas como qualquer um que conhece a Amazônia sabe, o tempo vira em minutos. Às 13h50, o céu escureceu num tom de chumbo assustador. O vento começou a uivar, dobrando as copas das árvores. Major, o radar meteorológico mostra uma célula de tempestade severa chegando, avisou o sargento da meteorologia. É só uma nuvem passageira. Mantenham a posição. Às 14h, o rádio crepitou. Pantera do comandante militar em aproximação final. Pouso em 3 minutos. E então, o céu desabou. Não era uma chuva, era um dilúvio bíblico. A terra seca do heliponto virou um mingau de lama instantaneamente. O tapete vermelho, encharcado, começou a boiar e se retorcer sobre a lama como uma cobra morta. As pedras brancas começaram a escorrer o cal, parecendo que a selva estava chorando leite. O tapete? Segurem o tapete! Gritava o major, correndo com seu guarda-chuva, enquanto a água arruinava sua farda de gala. O helicóptero apontou no horizonte cinza. O deslocamento de ar das hélices atingiu o solo encharcado. Lama e água voaram para todos os lados. O tapete vermelho foi arrancado dos grampos e embolou-se num canto, inútil. O helicóptero pousou. A porta lateral se abriu. Diante da escada da aeronave, havia apenas um poço de lama vermelha e escorregadia. O Major Cavalcante estava paralisado, vendo seu plano de recepção virar um chiqueiro. Agora, a voz do subtenente Oliveira cortou o barulho da chuva. De trás do depósito surgiram 5 sargentos correndo curvados sob a chuva. Em segundos, eles lançaram os tapetes de borracha pesada sobre a lama, criando um caminho firme e seguro da porta do helicóptero até a área coberta. O sargento Santos correu e abriu um imenso guarda-chuva preto exatamente no momento em que o general de exército Mendes colocava o pé para fora. O general pisou no estrado de borracha firme, olhou para o lamaçal ao redor, para o tapete vermelho embolado na lama, e depois para o caminho seguro improvisado pelos sargentos. Selva. O subtenente Oliveira prestou continência na chuva. Selva, subtenente. O general sorriu. Bom ver que a engenharia de campanha funciona aqui. Iniciativa louvável. O general caminhou seco e seguro até a varanda do QG. O Major Cavalcante veio correndo atrás, escorregando na lama a farda imunda, parecendo um recruta no campo de instrução. Mariana aguardava na varanda impecável. Bem-vindo, comandante. General Mariana. Que recepção! Dinâmica. O general Mendes olhou para as pedras brancas escorrendo cal, e vejo que tentaram civilizar a selva pintando pedras. Quem teve essa ideia brilhante de criar alvos visuais no perímetro? O Major Cavalcante, meu S3, quis garantir uma estética diferenciada, disse Mariana neutra. O major chegou ofegante, sujo de barro até os joelhos. General, permissão para explicar. A chuva foi atípica. Atípica? Na Amazônia? Às 14h? O general Mendes riu, mas foi um riso sem humor. Major, menos estética, mais rusticidade. Vamos para o briefing. No auditório, o major tentou recuperar o terreno com sua apresentação de PowerPoint cheia de efeitos. E implementaremos drones com inteligência artificial para monitoramento. Major, interrompeu o general Mendes. Qual é o alcance efetivo dos nossos morteiros 81 mm na umidade atual? O major travou. Ele sabia a teoria do manual, mas não a balística real naquelas condições. O padrão de 4.500 metros, senhor? Errado. Com essa densidade do ar, perde-se cerca de 10%. Você não sabe o básico do seu poder de fogo, mas quer falar de inteligência artificial? O silêncio foi constrangedor. Vamos ver a tropa. Quero ir à trilha de selva.
Sim, senhor. O major viu uma chance. Preparei o caminho da reflexão. Fizemos um tratamento no solo com argila especial para ficar plano. Mariana trocou um olhar com o subtenente. Argila especial era a famosa tabatinga que molhada virava sabão. Eles saíram. A chuva continuava fina. Na entrada da trilha, o chão parecia liso e bonito, um barro vermelho compactado. Por aqui, general. É o caminho mais curto e cênico, insistiu o major, querendo evitar a estrada de serviço. Major, isso parece escorregadio, alertou o subtenente. Fica na sua, subtenente. Eu testei ontem, sussurrou o major, agressivo. Ele tomou a frente, andando de costas para guiar o general, fazendo gestos amplos. Vejam a majestade da floresta. Nesse momento, o major pisou numa pedra falsa que ele mesmo mandou colocar para decorar. A pedra cedeu na lama. O pé do major deslizou como se estivesse no gelo. Ele perdeu o equilíbrio, os braços girando como moinhos. Cuidado! Foi tarde. O major escorregou e foi de encontro às pernas do general Mendes como um carrinho de futebol violento. Blaft! Os dois rolaram na lama vermelha. O general de exército 4 estrelas estava deitado de costas numa poça de argila, com o major Cavalcante caído sobre seu peito. O cap do general boiava longe. O tempo parou. O subtenente e os sargentos correram para levantar o general. O major se levantou tremendo, coberto de barro, tentando limpar a farda do general com as mãos sujas, só piorando a situação. Saia! O general Mendes rugiu, empurrando a mão do major. O general limpou o rosto com um lenço oferecido pelo subtenente. Ele olhou para o major com um desprezo infinito. Major, isso foi o tal caminho da reflexão, pois eu estou refletindo seriamente sobre como alguém como você chegou a esse posto. Perdão, general. Foi um acidente. O solo. Levante-se. A voz de Mariana cortou o ar. Ela estava parada, sem um pingo de lama, olhando para o major caído. Você ignorou os avisos do adjunto de comando. Ignorou a meteorologia. Ignorou o bom senso. Sua vaidade derrubou um comandante militar de área na lama. Você está afastado das funções de S3 agora. Saia da minha frente. O major foi levado choramingando por 2 policiais do exército. Mais tarde, com o general limpo e vestindo uma farda emprestada, a reunião foi no gabinete. Desculpe pelo transtorno, general, disse Mariana. Não foi culpa sua, Mariana. Eu sabia que essa brigada tinha maçãs podres, mas vi que tem raízes fortes. Ele apontou para o subtenente. Se não fosse aquele tapete de borracha, eu teria caído logo na saída do helicóptero. E tem mais, general, disse Mariana. Ela colocou sobre a mesa o relatório que sua equipe de sargentos montou. Investigamos as notas fiscais das obras do major. As orquídeas, o tapete vermelho, a tinta branca. Tudo superfaturado com notas frias de empresas fantasmas. E descobrimos desvio de diesel dos geradores dos pelotões de fronteira. O rosto do general endureceu. Ladrão e incompetente. A pior combinação. Abra o IPM. Quero esse oficial preso e expulso. E Mariana? Sim, senhor? Limpe essa brigada. Quero ver rusticidade, não circo. Uma semana depois, o major Cavalcante foi levado num camburão da PI algemado, transferido para o presídio militar em Brasília. As provas de corrupção, as gravações de assédio moral feitas pelo sargento Santos e o depoimento de um ex-sargento dono de posto de gasolina que receptava o diesel roubado selaram seu destino. No pátio, os soldados arrancavam o resto do tapete vermelho e lavavam a cal das pedras, rindo e conversando. A atmosfera de terror havia desaparecido. O subtenente Oliveira estava na varanda ao lado da general Mariana. O sargento Santos foi promovido a primeiro sargento por mérito, disse Mariana. E o senhor, subtenente? O general Mendes mandou um elogio formal para sua ficha. Eu só fiz meu trabalho, general. A senhora que teve a coragem de peitar o sistema. O sistema somos nós, Oliveira. Quando a gente se cala, o sistema apodrece. Ela olhou para o mastro da bandeira, onde o pavilhão nacional tremulava sob o céu agora azul da Amazônia. Acabou a era da maquiagem. Agora é selva de verdade. O senhor está pronto para me ajudar a comandar essa brigada do jeito certo? O velho onça sorriu.
Um sorriso genuíno que fez as rugas de seus olhos se encontrarem. Sempre pronto, general. Tudo pela Amazônia.